Para falar também sobre Léo Jardim, goleiro que acaba de receber mais uma proposta do Vasco na tentativa de renovação do vínculo. Léo Jardim, que é o goleiro com mais pênaltis defendidos entre todos os atletas da Série A do Brasileiro, desde a temporada passada já são 7 pênaltis defendidos, sendo 6 apenas na Copa do Brasil. Bora falar também sobre o sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil. Já tem data, horário e local. Vai acontecer na sede da CBF na próxima sexta-feira, a partir das 3h30 da tarde. Você sabe que as oitavas têm 16 times e não há mais divisão de potes, nem restrição em relação a clássicos. Os 16 times vão para um pote só e aí você vai sorteando de forma aleatória os únicos 4 representantes de times de outras divisões que não da Série A são Atlético Paranaense, CRB, Retrô e CSA. Bora falar sobre um volante de muito potencial livre no mercado, mais um. Trata-se de Rafael Carioca, com passagem de destaque pelo futebol brasileiro, com a camisa do Grêmio e também do Atlético Mineiro. Depois de quase 8 temporadas, ele se despediu nessa sexta-feira do Tigres do México, saindo pela porta da frente. Foram 336 jogos e 8 taças conquistadas. Dá uma olhada no que o site do Tigres escreveu sobre o brasileiro, abre aspas, a era mágica de Rafael Carioca chegou ao fim após 7 anos e 9 meses, tornando-se uma lenda viva dessa instituição. Antes de gravar o vídeo, conversei com o Rafael Carioca para saber o que ele está pensando a respeito dos próximos passos. E a frase foi, abre aspas, estou decidido a voltar para jogar no Brasil, mas ainda não tenho nada fechado. Agora é esperar os contatos. Pergunta que eu deixo para você, caberia no seu time do coração? Titular absoluto durante toda a passagem no futebol mexicano. Bora falar agora sobre Fluminense versus Vasco. O tricolor venceu o Clássico Carioca nesse sábado de virada com gol do Guga, lateral direito que chegou a ser especulado como possível reforço do Vasco com a troca do Fernando Diniz. O Vasco saiu na frente nesse clássico, gol do João Vitor, o Verratti contra colocou o Fluminense em igualdade e o Guga, que fez um grande jogo, acabou por marcar um golaço, definindo o triunfo por 2-1. Fluminense que é o 5º colocado do Brasileirão, já o Vasco o 13º. O DG Souza, Nicola, boa noite. Verdade sobre o Vasco oferecer ao Jair para o São Paulo? Tem algum nome para reforçar o Vasco? O DG, eu estava conversando na sexta-feira com um empresário do Jair. Deixa eu até ver se eu recupero aqui. O empresário dele tá bem bravo, tá? Bem bravo. Quer ver, ó? Peraí, é o Prates, aqui, ó. Ele fala assim, ó. E só sai se pagarem o contrato, tá? O Vinícius Prates me contou que o Vasco está devendo dinheiro para ele, tá? E mais, que o Vasco está ligando para oferecer o Jair para outros clubes. Eu perguntei, mas você já tem alguma sondagem, alguma coisa? Arábia, Emirados e Major League Soccer, tá? Aí ele fala assim, o certo seria chegarem no jogador e falarem que ele não vai ser aproveitado e ponto. Mas simplesmente tiraram ele da lista. E o treinador chega no jogador e fala, resolve a sua situação, eu por mim te usaria, você seria meu titular. Pedrinho e Felipe no comando de um clube desse tamanho. Enfim, o cara tá bem bravo e irritado com a diretoria, e se ele tá falando desse jeito, é porque o Jair também está, beleza? Então, informação importante de bastidor que você me ajuda a lembrar por aqui. Seu time precisa de reforços? Se a resposta é sim, tenho certeza que você vai adorar esse vídeo. Separei 11 jogadores do goleiro ao ponto esquerda muito acima da média e que estão livres, prontos para assinar um pré-contrato com o seu clube ou qualquer outro rival. Separei uma relação bem bacana de atletas livres no mercado e vou falar de jogadores que em algum momento já estiveram especulados no Brasil, ou seja, que tem associação com o nosso país. Começando com um goleiro. Se seu time precisa de goleiro, que tal buscar Maílson? Não lembra dele? Jogador formado no Sport de Recife e vendido para o Al Taon da Arábia Saudita. Por lá, tem sido há bastante tempo considerado um dos principais jogadores da posição. Houve um movimento até para que ele se naturalizasse saudita. Para defender a seleção, ele não aceitou essa ideia e segue com a nacionalidade apenas brasileira. Bora para a lateral direita para destacar Nelson Semedo.
português de 31 anos de idade, cujo contrato com o Wolverhampton está bem perto do fim. Você vai lembrar dele, jogador formado na base do Benfica e que atuou por 3 temporadas pelo Barcelona. Chegou ao Wolverhampton em 2020, sempre como titular. Temporada atual, que está se encerrando, de 37 partidas e 5 assistências. Soma-se a isso também os 42 jogos que ele já disputou pela seleção portuguesa principal. Caberia em qualquer clube de futebol do Brasil. Entre os times brasileiros, Flamengo, por exemplo, buscando o lateral direito, tenho certeza que o Semedo não deixa a desejar, mesmo na comparação com o Wesley. Fica aí uma sugestão bem interessante. Para a dupla de zaga, começando com o Rafael Tolói, brasileiro de 34 anos de idade, atleta que defende a Atalanta há 10 temporadas, ou melhor, defendia. O contrato dele com o clube italiano se encerra em 30 de junho e já é certo que ele não fica. Desses 10 anos de futebol italiano, ele só não foi titular em uma temporada, mais especificamente a atual, onde jogou apenas 17 vezes. Até por isso a Atalanta nem ofereceu uma renovação de contrato e a partir daí o Tolói passou a ser alvo de clubes brasileiros. O Vasco é um dos interessados. Importante lembrar que nesse longo período de experiência na Itália, Tolói se naturalizou italiano e chegou a defender a seleção azzurra. E olha que para ser zagueiro na seleção italiana, o país dos ótimos zagueiros, você precisa mostrar alto nível. Bora falar sobre o companheiro de zaga do Tolói, Balbuena. Zagueiro paraguaio é um velho conhecido do futebol brasileiro por suas 2 passagens pelo Corinthians. Balbuena, que vira e mexe, é especulado em clubes daqui, tem contrato com o Dinamo Moscou se encerrando agora no fim do mês de junho. E existe uma possibilidade real dele abandonar o clube russo, até porque ele entende que o ciclo já se encerrou. Bora para a lateral esquerda, vou falar de Matheus Reis, brasileiro de 30 anos de idade, cujo contrato no Sporting de Portugal se encerra agora em 30 de junho. Matheus Reis surge no São Paulo, não consegue se destacar. Foram apenas 30 jogos no time profissional entre 2015 e 2016. Ele ainda é emprestado para o Bahia antes de se mudar para Portugal, onde atua por Moreirense, Rio Ave e Sporting. No clube da capital Lisboa, o Sporting, onde ele conseguiu mais destaque e joga desde 2020. E aí, com uma curiosidade, o Matheus Reis muitas vezes é utilizado como um zagueiro no Sporting, mesmo tendo como sua principal característica a ofensividade. Bora para os meio-campistas, vale a lembrança de que esse time vai ser escalado num 4-3-3, com uma linha de 4 defensores, 3 jogadores no meio-campo e mais 3 atacantes. O primeiro volante será Thiago Mendes, brasileiro de 33 anos de idade e que, enfim, conseguiu deixar o Al Rayyan do Catar. Thiago Mendes tinha um acordo verbal com o São Paulo em julho do ano passado, não foi liberado. Esse acordo verbal entre o Thiago e o São Paulo prevaleceu para janeiro, mas de novo o clube qatari se recusou a negociá-lo sem compensação financeira. Agora, praticamente livre, podendo assinar com quem quiser para jogar a partir de 1º de julho, dá para dizer que o São Paulo recuou algumas casinhas. A alegação é de que o tricolor, nesse momento, não é capaz de oferecer um salário próximo a R$1 milhão por mês. É isso que gostaria de receber o Thiago Mendes, entre salários, direitos de imagem e luvas. Bora para o segundo meio-campista desse time, William Arão. Jogador que passou com um enorme destaque pelo Flamengo entre 2019 e 2022. Foi quando ele se mudou para o Fenerbahçe, da Turquia, como titular absoluto. Nas 2 últimas temporadas, vestiu a camisa do Panathinaikos da Grécia. 45 jogos na Turquia, 83 partidas na Grécia, com 5 gols e 8 assistências durante todo esse período. Dá para dizer que o Arão, apesar dos 33 anos, segue jogando em bom nível. Boa entrega física, qualidade com a bola nos pés e está decidido a voltar ao Brasil. Nessa semana que passou, Panathinaikos agradeceu aos serviços prestados pelo Arão e o liberou para procurar novo clube. A partir daí, representantes do Arão passaram a sugeri-lo em clubes brasileiros. O nome dele já esteve na pauta, por exemplo, do Corinthians, do São Paulo, do Atlético, entre outros. Para fechar o trio de meio-campistas, um craque de nível mundial, Di Maria, argentino de 37 anos de idade, que tem ficado com o mercado mais restrito. Ele não permanecerá no Benfica, onde brigou recentemente com o técnico Bruno Lage. Diante dessa impossibilidade de continuar jogando em Portugal, você imaginaria o Di Maria jogando na Argentina, certo? Ele já revelou o sonho de voltar a defender o Rosário Central, seu clube do coração. Mas, desde a temporada passada, essa situação já ficou bastante complicada. Tudo porque
narcotraficantes argentinos, quando ele negociava seu retorno para o Rosário Central na temporada passada, avisaram a ele que se isso acontecesse, se ele voltasse para jogar no Rosário, sua família teria problemas. Ele ameaçou familiares do Di Maria de morte. E diante desse cenário, o Di Maria acabou desistindo do retorno à Argentina, estendendo seu contrato no futebol português. Sem Argentina, sem Portugal, o futebol brasileiro pode ser uma opção. Di Maria que já foi alvo de várias sondagens de clubes por aqui, embora talvez a maior possibilidade seja do futebol americano, para se juntar, por exemplo, a Lionel Messi, seu velho parceiro de seleção argentina. Bora para os 3 atacantes, e 2 deles são espetaculares. Começando por Neymar, 33 anos de idade, vínculo com o Santos somente até 30 de junho. E a renovação de contrato no Peixe anda emperrada. Depois da eliminação do Santos contra o CRB, ele foi perguntado se ficaria e disse não sei. Essa situação tem a ver com a dificuldade do Santos em cumprir um compromisso de 21 milhões de reais mensais com o atleta, sim. Neymar ganha 4 milhões e 100 mil reais por mês na carteira e outros 17 milhões com publicidade. Acordos comerciais, 75% de cada patrocínio fechado pelo Santos. A partir da chegada do Neymar fica para o craque. O Santos tem direito a apenas 1/4 da receita com publicidades. Ainda assim, com a promessa de pagar 17 milhões de reais por mês, e o Santos não tem conseguido cumprir à risca esse acordo. Além disso, a questão esportiva é um enorme problema. O Santos, eliminado na Copa do Brasil, tem apenas o Campeonato Brasileiro para disputar daqui até dezembro, e nesse momento é o penúltimo colocado. Diante disso, Neymar tem sido sugerido para outros clubes. Contei para vocês recentemente de um contato feito com o pessoal do Flamengo que não se mostrou tão animado. Até porque o extracampo do Neymar segue problemático e em muitos momentos ele dá prioridade para outras coisas que não o futebol. Talvez por isso as 2 lesões na coxa esquerda atrapalharam seu retorno ao Santos. Ele conseguiu jogar apenas 10 partidas com 3 gols e 3 assistências. O centroavante desse time é genial. Cristiano Ronaldo. Confesso que sempre achei a possibilidade de o CR7 jogar no Brasil uma loucura, mas a imprensa internacional segue especulando essa possibilidade. Jornal Marca da Espanha e um portal americano, na sua versão em espanhol, chamado Telemundo Deportes, asseguram que existe um clube brasileiro negociando com o CR7 para a disputa do Super Mundial de Clubes. Nicola, mas o cara ganha 105 milhões de reais por mês na Arábia Saudita, verdade. E o Al Nassr ainda sugeriu a extensão do contrato com um detalhe. Ele teria direito a 5% das ações do clube, mas a renovação está emperrada. A impressão que se tem é de que tanto o Cristiano quanto o Al Nassr se frustraram pelo fato de o craque jogar lá e não conseguir ganhar títulos importantes. Diante desse cenário, o futuro do Cristiano Ronaldo segue em aberto, o vínculo se encerra em 30 de junho. E se ele quiser de fato disputar o Super Mundial de Clubes, vai precisar deixar o Al Nassr, até porque o clube saudita não participa da competição. Pessoal do Palmeiras, um conselheiro do Palmeiras até me contou de um projeto com apoio de 2 parceiras, mas o Palmeiras nega qualquer negociação. Em relação ao Flamengo, o fato de José Boto ser o diretor esportivo do Flamengo poderia ser um facilitador, lembrando que o Boto é português assim como o Cristiano Ronaldo. O Flamengo assegura que não. Já o Botafogo também foi alvo de especulações. John Textor afirmou que não há tratativas. Enfim, aguardemos cenas dos próximos capítulos. Seria espetacular contar com o CR7 por aqui, jogador que na temporada 2024-2025 soma 47 jogos com 40 gols e 5 assistências entre Al Nassr e também seleção portuguesa. Para completar nosso time, vou de Carlos Vinícius, atacante brasileiro de 30 anos de idade, que atua mais como centroavante, embora também possa sair um pouquinho da área. Jogador que passa pelas categorias de base de Palmeiras e Santos, mas se destaca mesmo em Portugal, vestindo a camisa do Benfica. O contrato dele no Fulham, da Inglaterra, acaba agora na metade do ano, mas já houve um acordo entre as partes e o Carlos Vinícius está livre para buscar qualquer outro clube. Antes de gravar o vídeo, conversei com o empresário dele, o Flávio Ribeiro, que me assegurou que São Paulo, Grêmio e Botafogo fizeram sondagens. O Sport e o Vitória também buscaram informações, mas não conseguiram nem apresentar proposta diante das cifras pedidas pelo atleta, que também defendeu o PSV, o Mônaco, o Galatasaray e o Tottenham. Melhor temporada dele, ou as melhores temporadas sempre no futebol português, com as camisas de Rio Ave e Benfica. Para completar, já encerrando a nossa seleção, só queria acrescentar mais alguns outros nomes também interessantes, de jogadores cujos vínculos se encerram agora em 30 de junho. Primeiro deles, Juan Jesus,
zagueiro brasileiro que defende o Napoli, 33 anos de idade. Bernardo, filho do Bernardão, que foi volante do Corinthians. O Bernardo é zagueiro, joga no futebol alemão, atua pelo Bochum, 30 anos de idade. Rafael Carioca, com passagens por Atlético Mineiro e também Grêmio, hoje com 33 anos de idade, defendeu por 8 anos o Tigres no México e se despediu pela porta da frente do clube mexicano, quer voltar a atuar por aqui. Já Payet não ficará no Vasco, o vínculo se encerra agora na metade do ano, quem sabe defendendo outro clube. Caberia algum desses jogadores no seu time do coração? Já usa o espaço para comentário para registrar sua opinião. Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra mais tarde. É isso aí, galera vascaína. Esse aí é o giro de notícias do Vascão da Gama nesta segunda-feira. E o Jorge Nicola trouxe aí uma lista enorme com diversos jogadores que podem ser negociados chegando de graça, né? Nesse meio de temporada, já que estão livres dos seus clubes, né? Jogadores aí que estão com o contrato encerrando agora e podem chegar de graça. Algum desses nomes te agrada? Essa situação aí de Rafael Tolói e também de Balbuena, né? Que podem chegar no meio da temporada. Ajudaria aí a reforçar o sistema defensivo do Vasco? Thiago Mendes seria um bom nome? Rafael Carioca? Deixa aí sua opinião sobre esses jogadores e os outros que foram falados pelo jornalista Jorge Nicola.